Olá, começando o podcast dessa semana, batendo um papo aqui com Fabiano Pimentel, coordenador executivo do Procon Cachoeira. Mas tem um nome mais complicado essa função, né? O cargo é esse mesmo, coordenador executivo de defesa do consumidor. Grande, eu vou botar só do Procon Cachoeira aqui na Bahia. Bota só do Procon Cachoeira. Fica mais fácil para a audiência. Fica mais fácil. É o famoso chefe do Procon, como o povo fala na rua. É isso aí. Prazer, Fabiano, te receber pela segunda vez, né? Você já esteve aqui, Sim. acho que é um ano, né? Nós estamos no terceiro ano. Nós estamos ficando velho aqui no programa. Ficando velho, tá muito bom, parabéns, né? É um programa muito bom e dinâmico e tais assuntos atuais. Você está de parabéns, Basílio. Pois é, a gente chega junto. E é uma honra estar aqui novamente com você. A gente chega junto. Nós vamos bater um papo com o Fabiano. Algumas coisas interessantes que acontecem aí no mundo do consumo, a relação do consumidor e do fornecedor, né, da pessoa, sobre as duas óticas, de quem compra e de quem vende. Aliás, vocês estão com um projeto aí, inclusive para conscientizar também o fornecedor, né? Sim, a gente faz um trabalho de conscientização tanto com o consumidor sobre, né, um consumo consciente, um consumo sustentável, e também com os fornecedores. Nós estamos sempre à disposição para esclarecer as dúvidas dele, e agora nós estamos implementando um projeto, né, que vai visar dar treinamento para os fornecedores, treinamento gratuito para os fornecedores que queiram treinar suas equipes sobre o direito do consumidor, né, como é que ele vai estabelecer esse relacionamento com o cliente dele, quando o cliente dele procurar, né, pedindo uma garantia, reclamando de algum defeito no produto ou na prestação de serviço. Geralmente o conflito acontece por falta de conhecimento, né? De falta de entendimento. Quando o consumidor acha que tem mais direito, às vezes, do que ele realmente tem, e às vezes ao contrário, o fornecedor se nega a dar um direito que ele é obrigado a dar ao consumidor, né? Com certeza. E aí está feito o caldo, né? Para ter o conflito. E a maioria das situações, Basílio, são fáceis de resolver se você tem um diálogo e tem o conhecimento de qual é a sua obrigação para com aquele cliente. Porque eu sempre destaco o seguinte: o maior patrimônio da empresa é o cliente, né? Hoje em dia as coisas estão se modernizando e as relações de consumo estão ficando muito impessoais, né? As pessoas compram online, compram pelo telefone. Isso está criando uma frieza em que, quando o consumidor vem reclamar, o fornecedor se sente muito distanciado do consumidor, e aí ele às vezes cria um ruído ali na comunicação que azeda isso virou, a resolução do problema. Virou um desafio. Por exemplo, compra online, Mercado Livre, Shein, né? As famosas blusinhas da Shein que o pessoal fala. A pessoa, quando compra alguma coisa online, vem lá de São Paulo, Santa Catarina, teve um problema que não conseguiu resolver. O Procon daqui ou de lá? Quem que a pessoa procura? O Procon estadual? A pessoa pode procurar o Procon de Cachoeiro. Se ele é residente no município de Cachoeiro, ele pode reclamar da Shein, da Shopee, do Mercado Livre, Temu, e muitos outros que existem. Vocês atuam também, vocês vão procurar a empresa lá, né? Nós vamos acionar o atendimento que a empresa... Normalmente essas empresas grandes, elas têm um Disque Procon, que é um telefone especial para o que os agentes do Procon liguem para eles e faça a intermediação da negociação. Então, a gente, quando procurado, pode procurar o Procon de Cachoeiro para resolver esse tipo de conflito também. Quem é o campeão de reclamação hoje aqui em Cachoeiro? Campeões de reclamação continua sendo telefonia, financeira e banco, sendo que telefonia engloba aí, como estão sendo vendidos esses pacotes, né, onde a pessoa compra telefone, internet e TV. Então, pode colocar todo mundo aí nesse pacotão aí, telefone, internet e TV, quando a gente fala em telefonia. Os telefones são danados para trocar o plano, né? Quando você está, eles trocam por conta deles. Aí você vai pagar a conta e você reclama, eles mandam a conta anterior, mas eles vão tentando, isso não pode, né? É bem parecido com a reclamação de plano de saúde, né? Reajuste arbitrário, né? Reajuste acima com índices muito altos, extingue a categoria do contrato e te força a migrar para uma categoria maior, né, que envolve mais gasto.
né? Isso é interessante, Basílio, porque, por exemplo, uma vez o plano extinguiu uma categoria que eu tinha e queria que eu migrasse para uma categoria superior à minha, né? E eu peguei, fiz minhas contas lá e resolvi que eu precisava migrar mesmo, mas era para a categoria abaixo da minha, né? E eles migraram. É uma situação que às vezes o consumidor não sabe que ele tem esse direito, porque o plano, a telefonia já entra oferecendo para você migrar para o plano maior. Sempre para o mais caro. Plano maior. Mas não, você pode requisitar que eu acho que eu tenho que mudar mesmo, mas eu preciso mudar para o plano menor. E a telefonia, se você não tem carência mais a cumprir nem nada, ela é obrigada a te mudar para o plano menor. E qual a resolutividade dos casos de vocês? Resolutividade para a audiência, por exemplo, de cada 100 casos, quantos eles conseguem realmente deixar o consumidor satisfeito ou o fornecedor, se a reclamação for do fornecedor? Existe até, fornecedor costuma reclamar do cliente lá no Procon. O fornecedor costuma reclamar de quem ele tem relação de consumo, né? Por exemplo, do fornecedor. O fornecedor do fornecedor, né? A indústria de quem ele compra, e aí ele teve um problema com a indústria. Já tivemos esse tipo de reclamação, porque o fornecedor também pode propor esse tipo de reclamação no Procon, se ele quiser, né? Mas a resolutividade no Procon, ela é boa, ela tem aumentado. Paulatinamente a gente vem trabalhando para aumentar esse índice de resolutividade. Eu ainda não tenho, desse ano eu ainda não tenho, né? Quando eu saí em 2023, eu tinha 97% de satisfação e confiabilidade. Era satisfação com a resolução que o Procon deu para o problema do consumidor e confiança que o Procon, gerido por mim, ia resolver o problema do consumidor. Era uma pesquisa que a nossa ouvidoria fazia dentro do órgão. A gente requisitava, eles iam para dentro do órgão e entrevistavam os consumidores que estavam lá. Passavam 1 a 2 semanas lá dentro do órgão entrevistando esses consumidores e depois gerava os dados da pesquisa. Outro dia, nós publicamos, inclusive, no portal de notícias 24 horas, uma matéria do Procon Cachoeiro falando sobre os estacionamentos da cidade, públicos e privados. Qual a responsabilidade da empresa ou da loja, do shopping, né, com os carros que estão parados, mesmo que não seja pago o estacionamento ou quando é pago também? Os consumidores, às vezes, não sabem disso, né? Normalmente, a gente encontra dentro do estacionamento aquelas placas, né, Basílio? Não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo, né? Mas aquela placa não quer dizer nada. Ela não exime o proprietário do estacionamento de responsabilidade. Se o veículo está lá no estacionamento, ele está regularmente estacionado, o período que ele ficar lá, o estacionamento é responsável pelos danos que o veículo sofrer dentro do estacionamento e por furtos e roubos também. Então, mas o cara também não pode deixar aberto, né? Tem que fechar. Mesmo assim, não, sim, claro. Mas o que o consumidor precisa para reclamar de um problema desse? O comprovante de que ele estacionou o veículo lá, né? Aí, por lei, todos os estacionamentos são obrigados a fornecer um ticket de estacionamento quando você entra, né? Naquele ticket tem... Mesmo que não seja pago? Mesmo que não seja pago. Naquele ticket tem o horário de entrada ali, né? E se eles não têm o ticket, se eles não fornecem um ticket, eles normalmente têm algum tipo de câmera de vigilância e aí se o consumidor pedir que quer um papel lá, uma declaração de que o veículo dele estava estacionado lá, a empresa também não pode se negar a dar. Ou fornecer as imagens. Ou fornecer as imagens de câmera. E aí, se o consumidor tem um problema desse dentro do estacionamento, ele pode fazer uma reclamação, também no Procon, se quiser. Mas é importante lembrar o seguinte, as regras de estacionamento para idoso, para deficiente, existem também nos estacionamentos privados. Eles podem guinchar um carro? Pode mandar guinchar. Você estacionou na vaga de idoso, você não é idoso. Dentro do no seu caso, estacionou na vaga de idoso, não é idoso. Estacionou na vaga de deficiente, não é deficiente. Ou não colocou a credencial de estacionamento de idoso ou de deficiente, né, lá em cima do painel. O cara, para ser idoso, ele tem que estar credenciado. Tem que estar com a credencial. E aí, com a credencial de estacionamento, ele estacionou,
e colocou a credencial, beleza. Se o estacionamento encontra ele na vaga de idoso ou na vaga de deficiente e ele não está com a credencial, o estacionamento pode mandar guinchar ele. Mesmo que ele seja idoso? Mesmo que ele seja idoso, ele não está com a credencial, né? Tem que ter a credencial de idoso. Carteira de identidade tem lá que no ter a negócio. credencial, né? Ele tem que entrar lá no Detran lá e requerer a credencial de idoso. Ou no Gov, né? Parece que no Gov.br também você Eu acredito você imprime. eu acho que ele consegue fazer pelo Gov.br também. Mas, por exemplo, eu digo que eu já passei, né? Dobrei o cabo da Boa Esperança. Eu poderia estacionar na vaga, mas eu não tenho a plaquetinha. Você tá jovem ainda. Desleixo meu. Você já tá querendo ir pra fila da Não adianta dar uma preferência. carteirada para provar que você tem mais de 60, Não porque adianta. tem que ter o Não papel. adianta. A menos que, na regra do estacionamento, ele preveja a possibilidade, por exemplo, do Às vezes próprio um consenso também, do né? próprio cliente informar, né? Fazer a informação de que ele é idoso, né? E que por isso vai parar na vaga de idoso. Eu tô falando porque eu faço isso. Às vezes eu, como já tenho a idade, às vezes eu paro. Mas eu não tenho a plaquetinha. Mas eu falo, se o cara reclamar, eu mostro minha identidade para ele. Aí vai depender da boa vontade do cara de aceitar ou não. O direito é Com dele. certeza, porque o direito é dele, né? Certo. Eu falei, a gente está falando de carro, né? Vou falar, essas lojas de automóveis usados, elas estão aí sob a legislação do PROCON também, em termos de garantia. Você falou de garantia de estacionamento, falou de garantia de compra de carro usado. Tem também? Tem também. O comércio de veículos usados, ele tem que ofertar a garantia legal, né? 3 meses, né? 3 meses. E o comerciante, além de ofertar a garantia legal, né? O ideal é que o consumidor observe, né, se foi feita uma revisão no veículo. Muitos comerciantes já fazem. Ele faz uma revisão no veículo, até porque no período de garantia, aquela responsabilidade fica por conta da empresa onde ele fez a revisão, né? Uhum. Então, muitos comerciantes fazem uma revisão antes de entregar o veículo, para justamente dividir responsabilidade com a oficina, né? Que fez a vistoria lá, ou a revisão do veículo. Outra coisa importante é que isso aí já é uma dica para os fornecedores, né? Sempre terem um termo de garantia em que o consumidor possa estar sendo cientificado da garantia ofertada, o prazo da garantia, e assine lá, né, o termo de conhecimento. Para ninguém dizer que foi enganado. Para ninguém dizer que foi enganado. Importante isso. Essa questão de resolutividade, de procura, né? Vocês agora estão funcionando, inclusive, com o novo horário, né? Sim, o PROCON hoje voltou, né? O prefeito Ferraço já tinha essa promessa de campanha de voltar para o horário normal da prefeitura, né? E aí, expediente integral. Então, nós voltamos para o expediente integral. O PROCON está trabalhando de 8 às 17 horas, mas para atendimento ao público é de 8 da manhã às 16 e de 16 até às 17 é expediente interno. Tem uma coisa que você falando aí me veio à cabeça, que a gente chama de sacoleira. Sacoleira, na verdade, é um termo, né, que usa para pessoas que fazem pra aí vendedora um escambo, né? Que faz, antigamente era o escambo, né? Vendedora compra autônoma, lá na ou vendedores autônomos, né? Eles vão lá na 25 de março em São Paulo, traz para cá e vende, anuncia pelo Facebook, anuncia pelo Instagram, pulseirinha, bijuteria, roupa, toda sorte de produto. Esse pessoal também está sujeito à legislação do PROCON? Com certeza. Ainda os que trabalham na informalidade, mesmo que não tenham nenhum MEI, eles estão sujeitos a ter que dar garantia dos produtos que eles comercializam ou dos serviços. Então, se o consumidor compra lá, né, uma roupa com uma vendedora, né, autônoma dessas, que vai a São Paulo, viaja, traz compra a mercadoria para revender, essa vendedora, ela está obrigada a dar garantia também legal dos produtos dela de 3 meses, e o consumidor pode procurar o PROCON em caso de não obter a garantia, né, satisfazer a garantia com a vendedora ou com o vendedor. Porque às vezes tem a questão da propaganda enganosa. A pessoa anuncia um produto como se fosse novo, como se fosse primeira linha, a pessoa vai comprar e não é. Seria interessante, então, nesse caso, uma pergunta, que a pessoa faça um print, por exemplo, do anúncio. A pessoa anunciou no Facebook, roupa, camisa da Lacoste, que você quer e tal. Botou o anúncio como se fosse Lacoste. Sim. Tá? Aí a pessoa vê o anúncio no Facebook, é particular e tal, entra lá em contato, se comunica, vai lá e compra, depois vê que não era uma camisa
Não era oficial. Né? Era 0,99, 1,99. Era Xing Ling. Xing Ling, né? Era Xing Ling. Apesar que a Lacoste está sendo fabricada na China, né? Tá. Compra o algodão do Peru. Todo mundo está fabricando tudo na China. Mas aí a pessoa, é interessante para se precaver, vamos fazer um print, né? Para dizer Você sabe que já existem empresas sendo processadas nos Estados Unidos por fabricar na China e colocar a etiqueta de produto fabricado nos Estados Unidos e vender como um produto 100% de fabricação norte-americana. Então, os órgãos de fiscalização de direito do consumidor nos Estados Unidos já estão em cima, já estão atuando de forma a fiscalizar se a empresa porque houve um crescimento no mercado norte-americano desse tipo de empresa. Tipo assim, nós somos uma empresa legitimamente americana e fabricamos e vendemos produtos americanos para os americanos. Né? Na verdade, faz lá na China. E eles fazem essa propaganda. Taiwan. E tem empresa burlando isso, porque na verdade está fabricando na China, né? Chega o produto, ele etiqueta como um produto legitimamente americano, houve denúncia e já tem casos de investigação nos Estados Unidos nesse sentido. Outra questão que antigamente era mais como falar. Nada contra o produto chinês. Tem muito melhorou produto chinês com muita qualidade muito boa. A tecnologia chinesa não é mais aquela antigamente que se falava que vendia tudo via Paraguai aqui. Melhorou muito a tecnologia chinesa, né? Inclusive que causou até um desequilíbrio aí, mas aí é uma conversa para balança. O caso do norte-americano que eu estou falando é a propaganda enganosa, né? De falar que está vendendo um produto. E às vezes é Paraguai. 100% né? Americano, não é. Vou falar chinês, vou falar Paraguai. E o produto não foi fabricado lá. Então, assim, é interessante isso, que o consumidor ele pode reclamar também desse mercado informal, se quiser, no PROCON, né? Pedir uma garantia que foi negada. Lembrando que, para compras presenciais, o consumidor não tem direito de troca. Por quê? Porque numa compra presencial ele estava ali, ele pôde pegar o produto na mão, vistoriar o produto, ver a qualidade do produto. Então, se ele comprou presencialmente, ele não tem o direito de querer trocar o produto. Né? Agora, por isso que a gente sempre recomenda, se é roupa, prova, vê a cor se gostou mesmo, né? Examina se não tem defeito. E se for eletroeletrônico, testa antes de efetivar a compra e levar embora para casa. No caso do presencial. No caso da compra presencial. A compra online, ela já é diferente. A compra online, o consumidor, às vezes, pensa que ele tem 7 dias para trocar. Ele não tem 7 dias para trocar. Quando a compra é online, ele tem 7 dias para se arrepender. Ou seja, comprei, o produto chegou, peguei na mão e não era o que eu esperava. Eu posso simplesmente me arrepender. Eu tenho 7 dias para exercer o direito de arrependimento, devolver e ter meu dinheiro de volta. Né? Se eu combinar com o vendedor de trocar, aí é outros 500. Mas os 7 dias é 7 dias de direito de arrependimento. Ele não precisa nem justificar por que se arrependeu. E a garantia é a mesma para todo mundo. Vai mesmo para todo mundo. Às vezes o produto tem uma garantia de fábrica, isso é interessante. Geralmente as fábricas dão um ano. Se o produto tem um ano de garantia de fábrica, a garantia legal só vai vencer depois que um ano vencer. Então ele vai ter 1 ano e 3 meses de garantia. Porque ele tem 1 ano de garantia de fábrica e 3 meses de garantia legal, que ela começa a correr o prazo de 3 meses quando a garantia de 1 ano finda. Eu, particularmente, minha opinião de leigo, né? Quando eu compro um eletrodoméstico que é mais caro, uma televisão mais cara, eu faço a estendida, porque às vezes 1 ano e 3 meses é muito pouco para o tempo de vida para uma geladeira. Uma geladeira, a minha tem 20 anos e tá boazinha, nunca deu defeito, nunca deu nada. Tá igualzinha quando ela chegou da loja. Então é um produto de longa vida. Então 1 ano, 3 meses não é nada. Eu faço a estendida para mais 1 ano ou 2 anos, que as fábricas mesmas oferecem. Você paga um pouquinho a mais, é recomendável isso. A garantia estendida, eu realmente também faço na minha vida particular. Eu procedo igual a você. Se eu compro um produto mais caro, eu faço garantia estendida. Se eu compro um produto barato, eu faço garantia estendida dele também, às vezes. Mas só quando a garantia é para troca, não é para reparo.
Né? Você comprou um liquidificador, é um troço barato, né? Não é tão caro quanto uma TV de 50 polegadas. Mas, se a garantia é para troca, eu faço a garantia estendida dele também. Eu analiso a situação. É isso aí, tem que se prevenir. Olha só, Fabiano, a gente está falando, o tempo já voou, explodiu. Você vai ter que voltar aqui outras vezes pra gente. Vamos combinar aí de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Você vê aqui, a gente escolhe um tema, vamos falar de carro usado, de carro. A gente vai falar só daquilo. O que você quiser. Senão não dá. É um prazer para nós estarmos aqui. É muito assunto que tem, né? Esse, né, vasto. Direito, as relações de consumo, tem pano para manga. É isso aí, gente. Eu vou me despedindo aqui, deixa eu acertar o pescoço aqui, senão o diretor briga comigo depois. Eu vou pedir para você que acompanhou esse podcast para não deixar de dar o like e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Nós já estamos chegando a 14 mil inscritos. Nós queremos chegar a 20 mil até julho e 50 mil até o final do ano, se Deus quiser. Inscrito. Então, faça a sua inscrição e deixa seu like para esse vídeo ser mais compartilhado pela plataforma YouTube. Até semana que vem, se Deus quiser.